O Santos venceu o Ituano em casa. Bora falar desse jogo. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo entre Santos e Ituano, válido pela 15ª rodada da Série B. O Santos venceu 2-0, poderia ter sido muito mais se a gente tivesse aproveitado um pouco melhor as chances que nós tivemos durante todo o início, principalmente do primeiro tempo, e também uma parte do segundo. Enfim, vamos começar falando então que o Santos tinha ali alguns jogadores que acabaram entrando no segundo tempo, né, que voltaram a ser relacionados no jogo de ontem, como por exemplo o Rincon e o Miguelito. A gente já vai falar deles porque, como eu disse, eles entraram no segundo tempo, mas também o Guilherme, que foi titular ontem, e o João Schmidt, que estava suspenso e voltou da suspensão. O Guilherme, ele estava com edema na coxa, né, se recuperando, ficou fora de 2 partidas, e ontem voltou voltou para o time titular do Santos e conseguiu inclusive fazer o segundo gol do Santos ali, mas a gente já fala disso também. Vamos começar falando que no início do primeiro tempo ali, com o Aderlan de um lado, o Escobar de outro, a nossa zaga ali formada por Jair e Gil, o Brazão lá, né, no gol. O meio-campo formado então por João Schmidt, Pituca e Serginho no lugar do Juliano, que acabou sentindo no último jogo e ficou de fora, né, desse jogo também. E lá na frente, Guilherme de um lado, Otero de outro e Rúlio Furt ali centralizado. Eu gostei muito do Santos durante boa parte do primeiro tempo, na verdade, durante todo o primeiro tempo, porque se a gente for parar para pensar, o jogo inteiro foi do Santos. O jogo inteiro foi do Santos e o Ituano teve alguns bons, raros momentos. Eles conseguiram 2 finalizações ali que levaram muito perigo pro Brasão, mas fora esses 2 chutes, um no primeiro e um no segundo tempo, ou os 2 no segundo, não me recordo agora, mas eu sei que foram 2 chutes que levaram perigo. Fora isso, o Ituano não assustou, inclusive durante o início do primeiro tempo ali, com 5 minutos, a gente já via o time do Ituano fazendo uma certa cerinha ali para cobrar faltas, laterais, tiro de metas, então assim, eu já fiquei um pouco preocupada com isso. Mas então, o Santos conseguiu abrir o placar depois de bater várias e várias vezes ali na trave, não literalmente batendo na trave, porque de bola na trave ontem a gente só teve a falta do Otero, que teve um desvio e foi direto na trave. Por muito pouco o Otero não faz outro gol de falta, mas não no sentido literal da palavra, mas o Santos chegou muitas vezes, criou muitas oportunidades, e acabou não conseguindo converter em gol, até que o Escobar encontrou o Pituca ali na entrada da área e ele bateu rasteiro e a bola fez uma curva linda para chegar no gol e abriu o placar, então 1-0 Santos. Depois, o segundo gol do Santos veio de um pênalti, né, que o Otero sofreu, o Guilherme foi para a cobrança. No primeiro momento, o goleiro faz a defesa, mas no rebote o Guilherme converte. O Guilherme é um jogador muito importante, como eu já falei para vocês e como eu sempre falo em todos os vídeos, gostei muito que ele voltou. Ele fez uma partida ontem boa, contribuiu bastante com o Santos, assim como o Otero também fez uma boa partida. Eu acho que até o próprio Serginho ali no meio campo conseguiu entregar alguma coisa interessante, né? Ele conseguiu se movimentar bastante ali no meio campo. Ele teve 2 finalizações pro gol que obrigou o goleiro do Ituano a fazer grandes defesas. Então eu gostei do que eu vi do Serginho. Eu acho que nos últimos jogos o Juliano ele vinha um pouco abaixo, não entregando tanto assim. Ele perdia muito gol ali dentro da área, como um quase falso 9. Mas o Serginho ontem, ele entrou bem. Pode ser que tenha sido só um jogo e no próximo jogo já não seja tudo isso. Mas pensando apenas no jogo de ontem, eu gostei do que eu vi do Serginho, né? Não é um jogador que, assim, a gente quer ver jogar sempre, mas pelo que foi ontem, pelo que o jogo pediu, ele conseguiu entregar à altura. No segundo tempo, então, vamos partir para o segundo tempo, porque o primeiro tempo terminou 2-0 para o Santos. Como eu disse, poderia ter sido mais, porque a gente teve muitas oportunidades de ampliar o placar, né? Abrir até mesmo antes do gol do Pituca, mas a gente acabou... o Furk, por exemplo, vamos falar do Furk. O Furk perdeu algumas chances de gol ali que, minha Nossa Senhora, não dá para defender, entendeu? Não tem como.
porque era ele e o gol, e ele perdeu. No segundo tempo também teve lances como esse. O Bigode, inclusive, que entra no segundo tempo no lugar do Furt, também perdeu gols, assim, inacreditáveis. Então o Santos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, conseguiu perder muito gol. Mas, por sorte, esses gols, querendo ou não, no jogo de ontem, para a conquista dos 3 pontos, não fez falta porque a gente conseguiu sair com o resultado 2-0. Mas se fosse aquele jogo mais complicado, né, que a gente não tivesse aberto o placar antes, seria complicado a gente não perder essa quantidade absurda de gols que a gente perdeu, né? Porque no segundo tempo, como eu disse, foi a mesma coisa, a gente também perdeu algumas oportunidades. Mas eu acredito que o segundo tempo foi um pouquinho abaixo do primeiro tempo, comparado o Santos do primeiro com o Santos do segundo tempo, porque a gente já tinha um 2-0 no placar. As substituições começaram a acontecer. E além dessas substituições, o Santos tira um pouco o pé do jogo porque já tem um resultado. Então o Ituano acaba ficando um pouco mais com a bola. Mas como eu disse, perigo mesmo, o Ituano só levou 2 vezes até o gol do Santos. Então o Ituano, mesmo tendo a bola em alguns momentos, não conseguia chegar, não conseguia assustar o Santos, e o Santos conseguia retomar a bola e tentar sair ele no contra-ataque, né? Então conseguia levar mais uma vez perigo para o Ituano desta mesma forma. Então, de forma geral, as substituições que a gente teve no segundo tempo foi mais para rodar o elenco ali, né, no segundo tempo, e também dar o descanso para os jogadores que estavam voltando agora, como é o caso do Guilherme, por exemplo, que saiu. Ele até demorou um pouquinho mais para sair, ele ficou até metade do segundo tempo, mas o Carille colocou ontem no segundo tempo o Miguelito, que fez a sua estreia, né, dessa volta da seleção, que ele jogou pela seleção titular dele, titular não, profissional, principal, fala bem principal. Jogou pela seleção principal e ele voltou, foi ontem, entrou no segundo tempo ontem, fez uma partida razoável, teve alguns lances lá interessantes. Quando o Sherman entra pelo lado também, pelo lado direito, infelizmente ele acaba entrando ali. Bom, a troca já ia acontecer de qualquer forma, mas infelizmente o Aderlan acaba se machucando, né? A gente espera que não seja nada grave com ele. Mas quando o Sherman entra, começa a ter mais ultrapassagens pelo lado. O Aderlan, ele tava pecando muito nessa questão da ultrapassagem, ele não tava ultrapassando. Ele sempre tentava cortar pro meio e a gente, tipo, era o Otero ali, dava para aproveitar muito mais o Otero com as ultrapassagens de lateral. Só que isso não acontecia com o Aderlan e com o Sherman passou a acontecer um pouquinho mais. Jogadas na linha de fundo começaram a acontecer, então assim, foi bem interessante com a entrada do Sherman. E eu já disse pra vocês, eu não lembro qual vídeo, mas eu prefiro o Sherman na lateral porque eu acho que ele entrega muito mais na parte ofensiva do que os outros laterais ali. No caso, o Aderlan ou o Rodrigo Ferreira, que é sempre as opções do Carille pelaquela ponta, né? Já que o Rainer sempre que tem entrado do outro lado. O Rincon também entrou ontem no segundo tempo e fez uma boa partida, entrou no lugar do Pituca, né? Foi a última substituição do jogo. O Bigode, eu já falei pra vocês também, que também perdeu um gol, assim, que não dá pra defender, um gol inacreditável. O Bigode tá com uma semaninha de perder gols inacreditáveis, né? Meu Deus, não pode. São gols, assim, que ele não costuma perder e ele tem perdido, então tem que ter um pouquinho de calma. Teve outras jogadas também que, acho que num chute do Gil, uma cabeçada do Gil, na verdade, onde o Claudinho, eu acho, o jogador do Ituano, tira em cima da linha. Então, a gente teve muita oportunidade de gol. Muita oportunidade de gol. Poderia ter feito um placar um pouquinho maior, um pouquinho mais elástico. Mas tudo bem, 2-0 foi um placar interessante. O Santos voltou a ser líder da competição, né? Voltou para a liderança. E na próxima rodada a gente enfrenta o vice-líder Vila Nova fora de casa. Vai ser um jogo difícil, um jogo que vai exigir um pouco mais da gente na próxima quinta-feira. Então é logo ali, né? Quinta-feira já tá batendo na porta praticamente. Mas a gente espera fazer um bom jogo. Lembrando que neste jogo de confronto direto vai decidir de fato a liderança ainda mais isolada para o Santos ou até mesmo para o Vila Nova, que está um pontinho atrás ali. Então a gente tem que entrar bem focado nessa partida. Comenta aqui o que vocês acharam da partida de ontem e o que vocês esperam aí para esse jogo contra o Vila Nova. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!